Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores de 1980, né? E não vamos perder tempo, já vamos falar logo desse campeonato. O regulamento é o mesmo dos anos anteriores, tá? Primeira fase de grupos, tá? Aí avança os campeões, aí a segunda fase de grupos, né? Que é um triangular semifinal, o campeão de cada grupo faz a final e etc, etc, né? Bom, esse regulamento vai se persistir até meados ali perto do fim da década de 80, tá? Porque o regulamento era quase sempre os mesmos, tá? E o campeão daquela Libertadores de 80 foi o Nacional do Uruguai, sim. Depois de 9 anos, o Nacional conquistava o seu segundo título da Libertadores, né? E esse segundo título foi em cima de um time brasileiro, né? Para chegar lá, o tricolor de Montevidéu teve que montar um time forte, né? Onde os destaques daquele time eram Rodolfo Rodrigues, De Leon, Espárrago. Se não me engano, esse Espárrago estava no time de 71, né? Era um dos remanescentes. Um tal de Washington Victorino, né? E o atacante Morales. Um destaque que eu vou falar aqui, né? Rodolfo Rodrigues e De Leon, anos depois, jogariam no futebol brasileiro, né? Como todos sabem, né? O Rodolfo jogaria no Santos, né? Onde seria campeão no Santos, ídolo no Santos. E o De Leon, né, no Grêmio, né, onde seria campeão no Grêmio, inclusive ganharia a Libertadores no Grêmio e tal, né, mas isso é uma história para outro vídeo, né. Agora vamos falar do Nacional, né, na fase de grupos, o Nacional jogou com seu rival Defensor, né, e os bolivianos, né, e o Nacional liderou facilmente o grupo, né, foi para a semifinal, onde encarou o atual campeão Olímpia e o chileno O'Higgins, acho que é assim que fala, né, o O'Higgins, acho que é assim, né. E na fase semifinal, né, o óbvio foi os uruguaios e paraguaios lutando pela vaga na final, né, que foi o que aconteceu, né, só que melhor para o Nacional, né, que avançou para a final. E aí lá ele enfrentou o poderoso Internacional, né, de Falcão, Mário Sérgio, né, e do técnico Enio Andrade, né. No jogo de ida no Beira-Rio, né, a torcida do Nacional, aliás, invadiu o campo inimigo. Foi um bom número de torcedores, né, para o Beira-Rio ali, como Uruguai e Rio Grande do Sul fazem divisa, né, praticamente perto, né, vamos dizer assim, foi mais fácil, né, para a torcida fazer a festa e invadir Porto Alegre, né. E no Beira-Rio eles fizeram bastante barulho e tal, né, e o jogo foi muito pegado, né, foi muito truncado e tal, e acabou empatado sem gols, né. Aí na volta, uma semana depois, né, no centenário lotado, o tricolor fez valer o seu mando, né, e conquistou o título batendo os colorados por 1-0, com gol do Vitorino, né? E um título merecido, né? Um time que era forte, era um time... da América já no início de 1980. A decisão do título sul-americano foi contra o Nacional de Montevidéu. Na primeira partida no Beira-Rio, o Inter ficou no 0-0. Na partida de volta no Estádio Centenário, o Nacional de Montevidéu ganhou o jogo por 1-0. Aguerrido, era um time competitivo, né? E outro detalhe, né? O técnico, o Juan Mujica, né? Conseguiu o mesmo que um Humberto Macho em 73 e o Luiz Cubidia em 79, a façanha de conquistar o título da Libertadores como jogador e depois como técnico, né? Que era um feito para poucos, né? Bom, com o passar dos anos, né, a gente vai ter mais técnicos, né, que foi jogador e foi campeão como técnico também em Libertadores, tá? Um exemplo, vou te dar um exemplo rapidinho aqui, gente. Renato Portaluppi, do Grêmio, por exemplo. Ele ganhou em 83 no Grêmio e 2017 como técnico, tá? Mas isso é história para futuro, tá? Tem muito ainda para contar. Bom, falando isso, esse detalhe, né? Essa curiosidade, vamos falar do time base do Nacional campeão. No gol era o Rodolfo Rodrigues, né? A defesa era Blanco, Moreira, De Leon, Hugo De Leon, né? E o Espárrago. O meio-campo era Washington Gonzalez, Bica e De La Penha. O ataque era Washington Vitorino, Luzardo e Morales. O técnico Juan Martinho Mujica. O Mujica, né, como preferir.
Agora vamos falar dos times brasileiros, né? Que foi o Internacional e o Vasco, né? O campeão e o vice brasileiro de 79, né? O Inter jogou a competição pela terceira vez, né? E dessa vez foi longe, né? Fez bonito em 80. O Inter venceu o seu grupo, né? Que tinha o Vasco e times venezuelanos, né? E na fase semifinal, o Colorado também venceu o seu grupo, que tinha o Vélez Sarsfield na Argentina e o América de Cali da Colômbia, né? E aí nas finais o Inter enfrentou o Nacional do Uruguai. E houve aquelas polêmicas lá, né? Do Falcão, né? De transferir para Roma da Itália. Já estava em vias de ser vendido para Roma, né? E tava um diz que me diz ali que não ia jogar as finais e tal. Só que aí o Falcão decidiu, não, vou jogar as finais, né? Para tentar sair daqui com um título, né? Só que o clima já não era mais o mesmo, né? Tal, né? Talvez estava um clima meio estranho, né? Naquelas finais e tal. E isso faz sentido no campo, né? No primeiro jogo no Beira-Rio, empate sem gols, né? E fora de casa, o Inter acabou perdendo e sendo vice-campeão. E assim acabava a era Falcão, né? No Inter, né? Onde ele foi lá para Roma e fez história também na Roma, enfim. Agora vamos falar do Vasco, né? E o Vasco disputou a vaga com o Inter, né? E os times da Venezuela, né? E pela terceira ou quarta vez, não vou lembrar quantas vezes que o Vasco já tinha disputado até então a Libertadores. De novo, o Vasco fica pelo caminho e cai na fase de grupos, né? E mesmo tendo um time forte até, com nomes ali como Jorge Mendonça, o técnico do time era o Zagallo, né? O Vasco não conseguiu brigar com o Inter e acabou caindo já de novo na fase de grupos, né? E de novo, né, o Vasco, acho que era a terceira vez já que jogava o Vasco na Libertadores, né? Ou a segunda. Não vou lembrar, gente, tô meio perdido aqui. De novo o Vasco dançava na fase de grupos. Agora vamos falar do Nacional no Mundial de Clubes, né? Do Interclubes de 80, né? Lembrando que em 80 os mundiais passaram a ser jogos realizados em formato de jogo único do Japão, né? Com a supervisão da UEFA e Conmebol e organizada pela Associação de Futebol do Japão e pela montadora de carros Toyota, né? Mas é claro, né? Com o aval da FIFA também, né? E foi disputada a partir desse ano de 80 até 2004 todos os jogos em Tóquio, né? No Japão, né? A final única para decidir o campeão mundial. E essa final única foi disputada em fevereiro de 81, né? De novo, né? Um campeonato terminando no ano seguinte por conta de calendário, ou seja, era sempre aquela bagunça, né? Impressionante. E mesmo já ter passado uns meses ali, né? Desde que ganhou a Libertadores, o Nacional ainda estava forte, né? E o Nacional enfrentou o campeão europeu, o Nottingham Forest, né? Dessa vez o Nottingham decidiu jogar, né? Diferente de 79, né? E assim como em 71, o Tricolor se sagrou bicampeão mundial, né? Batendo os ingleses, né? Por 1-0. E gol dele de novo, né? Victorino, né? O herói do título da Libertadores virava herói do título mundial, né? E assim dando o título Interclubes para o Nacional, né? Do Uruguai, comprovando de vez uma fase espetacular que o time de Montevidéu vivia, né? E é isso, galera. Bom, falamos do título do Nacional de 1980 e agora vamos encerrar o vídeo, né? Espero que tenham gostado, compartilhem, comentem, deem um like e vamos ficando por aqui. Falou!